Três. Olá, boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham aí no canal Conexões de Notícias, né? E a gente está aí na nossa série de Caminhos da Esperança, né? E aí na nossa escala aqui em Campinas, a gente teve o prazer de encontrar o professor Lejane, né? A Rosângela que está aqui também, né? Então a gente veio aqui para conversar um pouco, a gente já conheceu o professor já de outras conversas aí, de lives, e é um prazer conhecer pessoalmente, né? E aí tá aqui eu, Rodney, Rosângela e Lejane, e a gente tá aí nessa série aí, Caminhos da Esperança. Professor. Boa noite, professor. É uma alegria imensa estar contigo por tudo que tu representa. Mas, Rosângela, tu sabe que eu vim de Curitiba, sempre que eu viria aqui na casa de vocês, seco para fazer uma pergunta para ti. Não como o sociólogo, não como o professor, aquela pessoa que analisa a política nacional, geopolítica. Como ser humano, qual que é a tua expectativa nesse futuro governo? Qual que é o teu anseio? Qual que é a tua emoção em relação ao que pode acontecer para nós? Gente progressista, gente que todo dia tenta nutrir a mudança, a melhoria de vida. Qual que é a tua esperança? Olha, Rodney, Cato, prazer. Obrigado aí pela visita de vocês. Eu virei comunista em 1975, os 10 últimos anos da ditadura militar, então eu não posso dizer que sou daqueles da velha guarda. O meu maio de 68 foi maio de 77, quando nós estudantes ganharam as ruas para uma reconstrução da UNE, né? Mas eu vivi 10 anos na ditadura, tive várias prisões. A gente fala prisão, mas é detenção, né? 2, 3 dias, não é uma prisão. Apanhei aqui, tomo um tapa aqui, um tapa ali, mas não fui torturado, né? Então eu peguei a última fase da ditadura militar. E aí veio a redemocratização em 85, não foi a transição que nós gostaríamos, foi uma transição negociada, Sarney, Tancredo, né? Mas nós apoiamos aquela transição, né? O partido foi legalizado 17 de maio de 1985, um programa que João Amazonas fez, histórico, de 1 hora, né? O PCdoB é legal. Então, peguei essa fase da redemocratização. Só que houve um golpe em 2016. Isso interrompeu um processo histórico que o Brasil vinha caminhando. Eu fiquei abalado. E aí estou respondendo como pessoa, como cidadão, né, que morei em república, que tive 3 repúblicas invadidas, meus livros foram confiscados, e eu achei que isso nunca mais aconteceria, né? No ano que a minha filha nasceu, em 81, ela nasceu em outubro, em junho, a minha república foi invadida pela polícia, levaram livros, né? Ela estava na barriga da minha esposa. Eu achei que isso estaria superado no Brasil, né? Mas um grande erro, um grande engano de avaliação, né? O que mostra que a consolidação da democracia no Brasil ainda está longe ainda de acontecer. Setores importantes da estrutura do Estado brasileiro foram cooptados pelo fascismo. Isso aí é inegável, né? Procuradores federais, juízes, né? Todos cooptados, né? A vitória do presidente Lula é uma vitória, assim, fantástica. Alguns amigos meus usam o termo vitória épica. Eu prefiro o termo épico mais assim para batalhas históricas. Mas tá bom que seja uma vitória épica, é uma vitória fantástica. Você imagina se o fascismo tivesse vencido essas eleições? Que perspectiva nós teríamos para o Brasil hoje? Então, sua pergunta é muito interessante. Como brasileiro, como cidadão, como ser humano normal, você esquece que eu sou comunista, escritor e militante revolucionário, eu estou muito aliviado. Não vejo a hora de respirar a democracia a partir de segunda. As conferências nacionais temáticas que aconteceram no governo Lula vão voltar a acontecer, concursos públicos democráticos vão voltar, né?
tinham 1.400 obras paradas quando o inominado tomou posse. Tem 14 mil obras, nada aconteceu no Brasil em 4 anos. É o cidadão brasileiro mais nefasto que a nossa terra. Desde o império de Dom Pedro I, não se via nascer um ser humano tão abjeto quanto esse fascista que nos desgovernou durante 4 anos. Vai tarde embora, fugiu para os Estados Unidos sob o braço do fascista Donald Trump, e espero que ele pague caro, duro, que seja preso mais dia, menos dia no Brasil. Eu agradeço muito a visita de vocês, é uma honra grande na minha pequenina casa recebê-los, e então estou muito feliz aí, vamos comemorar aí até a hora que vocês aguentarem, e ter aí um estoque bom aí de cerveja já para o ano novo. Então muito obrigado aí, uma honra grande receber 2 comunistas revolucionários na minha casa. E deixa eu fazer uma pergunta que acho que é importante assim também, né? O fascismo, o nazismo sempre atacou as minorias mais fracas, né? Para mostrar força, porque eles sempre trabalham nessa questão da força. E uma população específica, eles sempre atacaram muito, né? Que as mulheres foram muito mais agredidas, estimulou a violência contra a mulher, feminicídio e tudo mais. E aí tem o papel das mulheres, né? E aí tem um episódio da Rosângela enfrentando os fascistas daqui perto, né? Qual é esse papel, assim, de aflorar das mulheres essa resistência, essa força para nos ajudar aí a uma sociedade a vencer o fascismo? Primeiro, é interessante porque, assim, contra fascistas, a gente não pode ter medo, a gente tem que preparar, tem que enfrentar o fascismo. E quando a gente passou ali, contando desse episódio da escola de cadetes, né, meu marido começou a discutir e tal, eu falei, deixa pra lá, mas aí eu falei, você quer ser alguma coisa? Assim, deixa pra lá, coisa nenhuma, né? E eu enfrentei e falei que, olha, aqui é Lula, que a gente quer passar, a gente tem direito de passar, a gente foi xingado, chutaram o nosso carro, porque esse é o fascismo, a gente tem que enfrentar. Né? E tem que fazer o enfrentamento. Então, assim, eu vejo que durante todo esse tempo, desde do golpe da Dilma, né, até hoje, a gente lutou, todos nós que somos progressistas, democráticos, lutamos. Né? Foi difícil, foi um período muito difícil, e essa vitória é nossa, de todos nós. Né? É do povo brasileiro, é dos progressistas, daqueles que acreditam. Né? Então, eu acho que as mulheres têm um papel assim, fundamental nesse processo, e assim, eu como funcionária do Banco do Brasil estou muito contente porque foi indicada uma mulher de carreira, né? A Tarcísia Medeiros, ela eu não conheço pessoalmente a carreira dela, mas assim, me parece pelo que os colegas estão dizendo, que foi uma excelente escolha, tanto ela quanto a presidente da Caixa, né? A Rita, Então, assim, esse protagonismo. Então, assim, as mulheres dos ministérios, as mulheres ocupando espaço, né? Ainda que somos ainda da minoria, mas a gente está conquistando espaço. Você tem negros, você tem mulheres negras, você tem indígenas. Então, assim, as mulheres tiveram nesse processo todo, desde o golpe da Dilma até esse momento, até a eleição e a posse de Lula, as mulheres tiveram um papel fundamental nessa luta. Fomos, assim, protagonistas, assim, também. E só para a gente encerrar, para a gente comemorar, né, porque acho que se o senhor pudesse dar um conselho para o Lula e um conselho para o povo, para quem realmente conquistou disso, que conselho você daria para o Lula e para nós que somos a resistência? Olha, muito boa a sua pergunta. O Lula que saiu da cadeia depois de 580 dias não é o mesmo Lula que entrou. Claro, nós somos dialéticos, então nós falarmos isso é lugar comum, né? Mas o Lula hoje é um Lula mais à esquerda. Ele não vai dizer isso, o estilo dele não vai. Mas é um Lula que compreende a questão nacional, que o PT originalmente não compreendia, e o Lula que compreende a luta anti-imperialista. Então é um Lula mais à esquerda, mesmo ele não usando essa terminologia. Acho que não precisa usar mesmo, né?
Então, talvez sejam poucos os conselhos. Eu tenho convicção que o Lula vai fortalecer os BRICS, vai ajudar a consolidar a nova ordem internacional, que é multipolar, apesar de vários autores intelectuais, estudiosos, dizer que o mundo ainda é em transição, a multipolaridade veio, chegou e precisa ser consolidada. Claro que não é uma multipolaridade totalmente consolidada, é frágil, mas o Lula vai contribuir muito nisso. Então ele vai ser um novo Lula, um novo Brasil, um Brasil que é soberano e independente no mundo inteiro e também defende a luta contra o imperialismo, né? Então eu estou assim bastante tranquilo com relação a isso. Vai ser o melhor governo, olhando o ministério que ele fez, de 37 pessoas, é o melhor ministério. Eu analisei todos os 4 ministérios anteriores, pelo menos o primeiro, quando eles tomaram posse, Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, é o melhor ministério. O PT com 11 pessoas, né, 25%, um quarto, né, e a imprensa já está apavorada que o PT tem hegemonia. Nós temos apenas uma pessoa comunista, nossa presidente Luciana, uma mulher honrada, negra, nordestina, vice-governadora de Pernambuco, vai fazer um grande ministério, mas é um ministério amplo, é o ministério da Frente Ampla, é o ministério da luta antifascista internacional, que é igualzinho que nós vivemos na Alemanha em 1933. Quando Vladimir Putin, no discurso de Davos, em janeiro do ano passado, disse, lembremos de 33, poucas pessoas perceberam o que ele quis dizer. Ele se referia à eleição de 5 de março de 1933. O nazista Adolf Hitler sozinho teve 11 milhões de votos. Comunistas e sociais-democratas somados, mas não estavam juntos, 7 milhões. Ele colocou na nossa frente, somado, 4 milhões. Pior do que nós não estarmos juntos, os comunistas chamavam na época os sociais-democratas de sociais-fascistas. Isso um erro histórico. Só foi corrigido 2 anos depois, em 1935, no 7º Congresso da Internacional Comunista, em agosto de 1935, lá na cidade de Moscou. Aí cria, então, o grande informe de Jorge Dimitrov, né? Frente Única Antifascista. O termo Frente Única, certo setor da esquerda fala, tá vendo? É só a esquerda. Não, é uma questão de nome, mas o conteúdo é a Frente Ampla. Qualquer pessoa na Alemanha, na Europa, que fosse contra o nazifascismo, entra na frente. Oskar Schindler, que muita gente, grande, era um empresário nazista, burguês, milionário, mas aderiu à frente. Seja bem-vindo, Oskar Schindler. E é assim que nós devemos proceder. Então, o ministério que o presidente Lula é de uma genialidade, ele conseguiu equilibrar com forças do centro até centro-direita, até a extrema-esquerda, os revolucionários. Vai ser um grande governo, o melhor governo dos 4 que o Partido dos Trabalhadores e seus aliados tiveram no Brasil. Nós vamos reconstruir, vai ser, claro que nós vamos, tudo que vai acontecer vai ser comparado com um governo que foi do fundo do poço. Então, por menor que seja o crescimento, vai ser muito grande. Por menor que seja a democratização, vai ser uma maravilha, né? Mas não tenha dúvida, a partir do 2º, 3º e 4º ano, o Brasil vai voltar ao cenário internacional. Eu agradeço muito aí nem sei se respondi as 2 perguntas, mas é isso aí, obrigado. Meu. No canal Conexões de Notícias, a gente preza muito a educação, a formação do povo, não só daquele povo progressista, aquele povo que se abraça mais a uma luta de classes, a uma luta de transformação, sino a própria educação de todo o povo, para que com ela a gente consiga realmente, de fato, compreender melhor a realidade e transformar. Se vocês quiserem aprender muitíssimo mais, acompanhe o professor Lejane no canal Geopolítica, um canal no YouTube aí maravilhoso que aborda muitíssimos temas de política nacional, de política internacional.
a compreensão do internacionalismo, hoje por nós não compreendido na sua real dimensão, na sua real escala. E além disso daí, passe na editora A Parte com 2P, onde o professor Legiani aí coloca todo esse conhecimento à luz da objetividade e o que nos permite a todos nós estudar e compreender melhor a realidade. Hoje nós estamos aqui na casa do professor Legiani, da sua companheira que nos atendeu com tanto carinho, e foi uma alegria imensa conhecer vocês aí, e agradecendo a oportunidade desse carinho imenso, que é um carinho que realmente nos abraça em qualquer lugar. Hoje estamos juntos para esse abraço. E como ele mencionava, como também a gente é humano e também a gente tem o direito à emoção, ao carinho e ao abraço, vamos a festejar como amanhã, com certeza nós festejaremos em Brasília, miles e miles de pessoas aí, em um abraço solidário e fraterno, para receber o nosso querido Lula, presidente pelos próximos 4 anos. Muito obrigado, professor Legiani. Uma alegria imensa. Obrigado, até a vitória. Um abraço, hasta la vitória sempre. Sempre.